Em contraposição ao agronegócio, a gente tem pensado a agroecologia como resposta. Na Associação Brasileira de Agroecologia, a gente tem pensado essa perspectiva enquanto prática, enquanto movimento e enquanto ciência. Por que a agroecologia deve ser entendida enquanto prática, movimento e ciência? Primeiro, é importante a gente entender a agroecologia como prática, porque a agroecologia ela não é algo que surgiu agora. A agroecologia é uma construção histórica das populações camponesas, dos povos indígenas, das populações quilombolas e de todas as populações tradicionais. Então, a agroecologia ela é resultado da prática histórica cotidiana dessas populações. Quer dizer, a base que gera a agroecologia ela vem dessas populações que estão no campo, que estão nas florestas, que trabalham com as águas. Então, essa é uma primeira perspectiva. Então, a agroecologia, em primeiro lugar, ela deve ser entendida como prática. Mas a agroecologia também deve ser entendida como movimento. Por que como movimento? Principalmente porque, a partir da prática de todas essas populações, o que gerou uma luta em defesa da agroecologia foi a atuação dos movimentos. Não só dos movimentos sociais, como os movimentos de luta pela terra, movimentos trabalhadores rurais sem terra, movimento camponês popular, mas também pela luta de várias organizações, de organizações não governamentais, de movimentos de agricultores, de movimentos por uma alimentação saudável. Então a agroecologia ela é prática, mas ela também é movimento. Ela é movimento social que gera toda a luta pela construção da agroecologia. E além de ser prática e ser movimento, a agroecologia também deve ser pensada numa perspectiva de ciência. Não dessa ciência positivista que deu base para o agronegócio, que exclui as pessoas, mas de uma ciência construída coletivamente e participativamente com as populações do campo. É uma outra ciência, uma ciência cidadã. Então a agroecologia ela também deve ser entendida como ciência, mas uma outra ciência, uma ciência que constrói coletivamente com as populações. Então, cada vez mais nós devemos também conquistar espaços nos contexto acadêmico, científico, para a construção e para o desenvolvimento de novos conhecimentos, de novas tecnologias que possam apoiar o desenvolvimento da agroecologia. Então, em primeiro lugar, a agroecologia ela é prática, ela é movimento, ela é ciência. Além disso, a agroecologia deve ser entendida a partir também de alguns conceitos. Primeiro, a partir do conceito de agroecossistema, que é uma área determinada onde existe um ecossistema natural, mas que foi transformado pelas populações humanas, e a gente pensar esse agroecossistema numa perspectiva ecológica, quer dizer, construir um agroecossistema com a produção, com a conservação da água, com a conservação da biodiversidade, que possa gerar alimentos a partir de uma relação muito próxima com a natureza. Além do entendimento como agroecossistema, é importante também o conceito de território, porque esse agroecossistema está inserido em um território mais amplo, onde existem relações de poder, onde existem toda uma dinâmica e que vai determinar politicamente, economicamente, socialmente, como que a agroecologia vai ser desenvolvida. Então, a agroecologia também tem que ser disputada numa perspectiva de território, uma perspectiva onde as pessoas se situam no agroecossistema, mas também estão situadas nesse território. Além do entendimento de agroecossistema, de território, entendemos que é o entendimento da transição agroecológica, que é um conceito novo da agroecologia que tem sido muito discutido, ele é importante para a gente pensar esse processo. É importante a gente entender como que a gente vai sair do domínio de um modelo baseado no agronegócio, no uso de agrotóxicos e no impacto muito forte sobre a população e sobre o ambiente, para um novo modelo agroecológico que respeite as pessoas, que respeite os seres humanos, que respeite a natureza e construa uma relação mais igualitária com a natureza. Então, esse processo de transição agroecológica, ele é um processo que tem que ser pensado a curto, a médio e a longo prazo. A gente costuma falar que a transição agroecológica ela é o infinito, para que ela não exclua as pessoas. Então, a gente entende que a gente não vai dormir hoje e acordar amanhã já com a agroecologia implantada. A gente entende que isso é uma luta, que isso é construído a passos contínuos, em um movimento contínuo. Então, a transição ela tem que ser uma transição constante e pensada nessa perspectiva de transformação. E, por fim, além da ideia do agroecossistema, do território e da transição agroecológica, nós consideramos muito importante também pensar a agroecologia como construtora da soberania alimentar.
No contexto de pandemia que a gente vive atualmente, da pandemia da Covid-19, mais do que nunca, a gente visualizou a importância do controle dos agricultores camponeses, das agricultoras camponesas, das populações quilombolas, povos indígenas, sobre a sua produção de alimentos e como que essa produção tem sido comercializada. Então é muito importante, quando a gente fala de soberania alimentar, a gente está falando exatamente dessa autonomia das populações sobre todos os elementos da sua produção, que eles tenham controle sobre suas sementes, as sementes crioulas, que tenham controle sobre os insumos utilizados e que tenham uma perspectiva solidária de economia, solidária de comercialização. Então, a ideia é que todo esse processo da agroecologia ele gere um processo de soberania alimentar, que gere vida e que gere toda uma nova perspectiva de relações com a produção de alimentos saudáveis e com a geração de vida cada vez mais livre e mais feliz para todos.